Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal do Professor João Neto. Neste vídeo eu vou tirar uma dúvida muito comum que os meus alunos sempre perguntam e com certeza outros alunos também perguntam. Talvez essa é a sua dúvida e talvez isso vai te ajudar a entender a aula de História e se sair bem nas provas que você for fazer, inclusive o Enem. É o seguinte, as cruzadas, afinal, os cristãos ganharam ou perderam? Por que os alunos fazem essa confusão? Então eu vou te explicar. Em termos gerais, nós chamamos de cruzadas as lutas dos cristãos contra os muçulmanos na Idade Média. Isso em termo bem amplo. É claro que como o vídeo tem que ser curto, vídeo do YouTube tem que ser curto, a aula não fica completa, então eu vou ter que atropelar um monte de assunto e fazer alguns reducionismos. Mas o meu objetivo aqui é que você entenda esse assunto, te dá o suporte para isso e você não fazer mais confusão. Como eu sempre digo, para entender a aula de História, você precisa entender de mapa, você precisa ter o mapa da geografia dos países na sua cabeça, ok? Então eu fiz aqui um mapa onde nós temos a Europa, a África, o Oriente Médio, e eu coloquei de verde onde hoje são países, mas como nós estamos viajando agora no tempo para a Idade Média, ainda não tinha essa definição que tem hoje. Bom, o que acontece? Aqui na cidade de Jerusalém é basicamente a base de onde surgiu o cristianismo, a religião cristã. É claro que ela pegou essa parte aqui, que os romanos chamavam de Palestina, que é a chamada Terra Santa, né? Aconteceram vários eventos, mas acabou sendo a base em Jerusalém, até porque foi lá que Jesus morreu. E a partir daqui, dessa região, os discípulos de Jesus saíram espalhando a religião cristã e ela foi esparramando até que ela chegou na Europa. Quando o Império Romano desagregou-se, o que ficou foi a igreja instituída com a sede em Roma. Então aqui nós vamos ter a sede da Igreja Católica Apostólica Romana, porque ela ficava com sede em Roma. E essa região, ela se tornou cristã, principalmente a região onde hoje é a França. Portugal e Espanha também. Mas a região da França, ela teve alguns reinos, como por exemplo o reino de Carlos Magno, o reino carolíngio, que era a defesa da permanência do cristianismo. Então ele ficou sólido aqui na França. Quando chegou o século VII, surgiu outra religião aqui na região da Península Arábica, onde hoje é a Arábia Saudita. Você tem cidades como Meca e Medina, e de onde surgiu Maomé. Maomé, ele se proclamou profeta de um Deus chamado Alá. Então, surgiu a religião chamada Islã, e quem pratica essa religião é o muçulmano, que significa submissão ou submisso a Deus, a Alá, certo? E o que aconteceu? Essa religião, ela também, a partir do século VII, ela também foi se espalhando, e ela tomou conta do norte da Europa, do Oriente Médio, aqui onde hoje é a Turquia. Por isso que muçulmano e árabe não são sinônimos. Aqui, por exemplo, não são árabes, são turcos, e aqui também são berberes. Mas a religião muçulmana, ela se espalhou pelo Oriente Médio, ela chegou no leste europeu, no norte da África, e ela atravessou essa região, que é o Estreito do Gibraltar, e dominou o que nós chamamos de Península Ibérica, que é Portugal e Espanha, praticamente todo o território, com exceção de alguns reinos, principalmente aqui no norte da Espanha, o reino da Astúrias, que continuou sendo cristão. E eles não conseguiram entrar na França, justamente por causa o reino carolíngio tinha mantido o catolicismo muito forte, e também aqui no leste europeu, em determinadas regiões, o que era então o Sacro Império Romano Germânico, também barrou a entrada do Islã por aqui. E aí quando chegou, essas datas também são aproximadas, eu teria que ter uma aula mais profunda para a gente entrar nos detalhes, mas quando chegou no século XI, portanto,
O Papa, que estava aqui em Roma, o Papa Urbano II, disse que era necessário recuperar Jerusalém, ou seja, a terra santa dos muçulmanos, de volta para os cristãos, que até então eram os cristãos católicos, apesar que já existia também aqui no Oriente o cristianismo ortodoxo, mas seria tema para outro vídeo. Bom, então, quando o Papa faz essa convocação, a maioria dos que vão assumir são os que estão na região que hoje é a França. E aí, qual que é o projeto? Eles vão até o Oriente Médio, até Jerusalém, para reconquistar Jerusalém de volta para os cristãos. Só que, ao mesmo tempo, o que está acontecendo na Península Ibérica? Os cristãos de reinos como Astúrias estão lutando para recuperar a Península Ibérica de volta e expulsar os muçulmanos daqui. Então, a confusão acontece por isso. Esses que saem da França e vão lutar aqui no Oriente Médio, apesar que há um sucesso inicial, no final o resultado é que eles são derrotados. Ou seja, no final, os cristãos que vieram para o Oriente Médio não conseguiram reconquistar Jerusalém dos muçulmanos e ficar para os cristãos. Agora, os cristãos da Península Ibérica, sim, eles conseguiram ir do norte ao sul, foram descendo aqui no mapa, expulsando esses muçulmanos. Tanto é que quando chega no século XVI, você tem Portugal e Espanha, principalmente a Espanha, que foi unificada em torno dessa ação de expulsar os muçulmanos e ser novamente um reino católico, certo? E também você teve outras cruzadas, não só contra os muçulmanos, né? A igreja também organizou aqui na região ao sul do que hoje seria a França, teve um movimento chamado de cátaros, que eram cristãos, mas que questionavam a autoridade do Papa, propunham doutrinas diferentes, por isso eles foram chamados de heréticos, e inclusive a igreja considerava o herético mais perigoso que o muçulmano, porque ela dizia, o muçulmano, ele ainda não se converteu, ele ainda não ouviu falar de Jesus. Agora, o herético, ele já ouviu falar, ele já foi cristão, mas agora ele está se desviando da doutrina oficial, então ele é mais perigoso. Então, em termos gerais, a cruzada foi esses movimentos. Então, aqui na Península Ibérica, esses cristãos, principalmente da Astúrias, conseguiram recuperar esse território para o cristianismo. Já aqueles que vieram para o Oriente Médio tiveram sucesso inicial, mas não conseguiram no final o resultado positivo, ok? Então, se você gostou dessa explicação, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber novos vídeos, entre no canal, assista vídeos antigos, tem vídeos sobre os mais variados assuntos, e se você tem alguma dúvida de história ou de algum outro assunto próximo, deixe aqui nos comentários que nós vamos gravar uma aula para responder a sua dúvida, que pode ser a dúvida também de outra pessoa, de outro colega. Deixe nos comentários a sua sugestão, a sua crítica, a sua pergunta, compartilhe esse vídeo com seus colegas, ajude a divulgar, interaja com o canal para que o YouTube perceba que está havendo essa interação e ajude o canal a crescer. E eu te agradeço pela audiência, por ter assistido esse vídeo e até o próximo vídeo. Muito obrigado!